A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 5, que tem como título O Casamento é para Sempre. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2022. Essa revista maravilhosa, comentando sobre o Sermão do Monte. Nós já comentamos aí algumas partes do Sermão do Monte, seguindo a sequência. Chegamos agora no capítulo 5 de Mateus, os versículos 27 a 32, que Jesus fala sobre casamento. É um tema muito importante, uma aula muito bem detalhada. O pastor Ziel Gomes, que escreveu essa revista, fez algo assim muito bem feito, aula detalhada, falando do casamento, com a ênfase no casamento. Muitos pastores, quando vão comentar essa passagem, falam mais do divórcio do que do casamento. Isso é errado. O divórcio, ele acontece, algo que vem aí por causa do pecado. A gente vai tocar nesse assunto aqui, mas a ênfase da aula é sobre casamento. E você, que é professor da EBD, quando for ministrar essa aula na sua igreja, procure expor o que está na revista falando sobre o casamento. Você pode salvar um casamento na sua classe se você ministrar uma boa aula. Se a sua aula for boa, você pode sim salvar mais de um casamento. Essa aula vai ficar no coração dos seus alunos e eles vão aplicar isso na vida deles. Assim, daqui a alguns anos eles vão lembrar dessa aula. Quando você falar aqui sobre casamento, a importância do casamento, detalhes aqui, as pessoas vão lembrar disso lá na frente, muitos anos depois as pessoas vão lembrar. Então, eu convido você a assistir essa aula até o final. Acompanhe aqui, vou fazer a exposição da lição, seguindo aí a estrutura da revista, passando por cada tópico e subtópico, me aprofundando em cada detalhe. Vale ressaltar que a lição é bem extensa, tá? Bem extensa mesmo, o slide ficou bem grande, então essa aula pode ficar um pouco longa, mas eu peço paciência, assista até o final, porque a gente vai desenvolver aí na sequência da revista. Vou só abrir um parênteses aqui e fazer uma observação. Esse vídeo está sendo postado na terça-feira. Geralmente eu posto na segunda-feira cedo. Mas eu gravei o vídeo e depois eu não gostei do resultado. A aula ficou um pouco superficial, algumas coisas não ficaram muito legais. Eu peguei e joguei fora, uma aula de quase uma hora. Fui estudar novamente, dar um retoque nos slides e estou gravando de novo, porque eu quero algo de qualidade. Então, por isso que eu atrasei a postagem. A gente faz de tudo para postar na segunda-feira, mas quando não é possível, a gente posta na terça, na quarta, mas a gente posta, tá? Essa aula vai sempre ter aqui e com qualidade. A gente preza pela qualidade da aula. Então, você que acompanha o EBD em Foco sabe disso e aqui nós estamos ministrando essa aula. Então, aproveitando aí que você está assistindo no nosso canal, se você estiver assistindo nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário. No nosso site, ebdenfoco.com, você vai encontrar aula em vídeo, áudio, PDF, curso para professores de EBD e o slide em PowerPoint. O slide em PowerPoint faz parte da assinatura, que além dos slides você tem acesso aos sermões, curso básico de teologia, cursos diversos. Então, conteúdo completo para você aí aprender mais da palavra de Deus e ministrar uma aula de excelência. O slide em PowerPoint completo, 100% baseado na revista, com imagens, como você está vendo aqui, imagens de qualidade, animações. Do jeito que eu uso aqui, esse slide você vai usar na sua igreja. Nós temos uma live essa semana, dia 28, no caso, quinta-feira, às 21 horas. Essa live vai ser com a participação do Melquisedeque, ele fez o TCC dele sobre divórcio, segundo casamento, e é um tema que tem muitas dúvidas, então o Melk vai participar dessa live justamente para contribuir nesse tema. Então assista essa live, se você estiver assistindo aqui depois de quinta, a live está gravada, a gente faz e deixa gravado para você assistir ao nosso vídeo de destaque agora, muitas vezes acontece no formato de live com a participação de alguém. Vamos para o textuário da lição, que diz assim: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Aqui no textuário está o versículo mais importante desse tema, que na verdade está lá em Mateus 19, que complementa o que está em Mateus capítulo 5. Então, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A abordagem de Jesus é uma abordagem que ele volta lá para a origem do casamento, mostrando que a vontade de Deus é que o casamento seja para sempre. Verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então a gente vai falar sobre essa questão do adultério
E a nossa abordagem aqui é sempre a questão de que o casamento deve permanecer, mesmo no adultério. Mesmo no adultério, que o cônjuge que sofreu ali, que foi traído, ele possa perdoar. A gente vai partir do princípio cristão que o perdão vem em primeiro lugar. A gente vai falar sobre essa questão do adultério, assim, e que gera um divórcio, né? Então, não só do adultério, mas do adultério que gera o divórcio, mas no final da aula, que é lá para o terceiro tópico que o escritor da revista colocou. Então, a gente vai enfatizar aqui primeiro sobre a questão do casamento e como que nós, casados, eu coloco aqui na posição de alguém que é casado também, devemos ter cuidado assim da nossa vida espiritual para não cair em adultério e sofrer as consequências de um casamento onde houve uma traição. Então essa aula ela vai procurar tratar desse tema para quem não passou por esse problema, que cuide para não passar. E para quem já passou ou está passando por esse problema, possa se fortalecer e voltar o casamento a ser o que era antes. Vamos para a leitura bíblica em classe. Se encontra em Mateus 5, de 27 a 32. Então você sabe que a gente não lê aqui tudo por completo, porque a gente quer ganhar tempo no vídeo. Mas observando o versículo 27, é parecido com o que Jesus falou anteriormente, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. E aí ele vem agora apresentando a lei da nova aliança. Aqui ele vai colocar aqui que a motivação do coração, isso é o que faz a pessoa pecar. Vamos avançar aqui para a nossa introdução, que diz assim: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o sétimo mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Então Jesus vai pegar esse mandamento e não vai fazer aquela abordagem superficial que os escribas e fariseus faziam. Jesus vai no cerne da questão. Ele vai lá para Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, quem instituiu o casamento foi o próprio Deus. Por isso que ele é tão importante. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa tudo que começa no coração. Então, Jesus ele vai falar que, no caso, o coração, o que vem no coração, o que começa no coração, é que vai levar a pessoa a praticar o adultério. Em Hebreus 13:4 fala assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Então a condenação para quem é adúltero e pratica todo tipo de pecado sexual vai sofrer punição por parte de Deus. Entretanto, nós sabemos que Deus perdoa. Se a pessoa pedir perdão, Deus vai perdoar. Então não há espaço para uma moral dupla, né? Então a gente sabe disso. Jesus ele vai esclarecer que essa moral dupla, como tem essa sociedade degenerada, não existe isso no cristianismo. É sim, sim, não, não. Nós temos que ser firmes naquilo que a gente acredita. Então se é pecado e nós temos que evitar a todo custo. Tópico 1. A condenação do adultério. 1.1. Definição de adultério. No grego, temos o verbo moikeio, ou moikeia, dependendo da declinação que você vai ver aí na transliteração. Cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, ou no caso da mulher, ter relação ilícita com outro homem, no caso com o esposo, ou enfim, uma mulher casada que tem relação com outro homem, seja casado ou não o homem. De certa forma, o adultério, a definição de adultério, é que ele é praticado por quem já é casado. Então, a outra parte pode ou não ser casada, não importa, mas a pessoa que é casada, que teve relação sexual fora do casamento, isso é chamado de adultério. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com a mulher e que não é sua esposa, ou vice-versa. Então, essa é a definição de adultério. A idolatria era chamada figuramente de adultério. No Antigo Testamento, Deus faz essa relação, porque quando o povo adorava outros deuses, eles estavam traindo Deus, estavam praticando o quê? Adultério. Porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. Ezequiel 23:37. Então aqui em Ezequiel 37, Deus já começa falando assim: vocês adulteraram, ou seja, vocês me traíram. Vocês chegaram a oferecer os filhos de vocês, né, que geraram de mim, que de mim geraram, ou seja, os filhos que de mim geraram. Foi Deus que deu os filhos. Vocês foram lá
e ofereceram a Moloque, ou seja, o deus que os povos vizinhos adoravam. Esse deus Moloque recebia sacrifício de crianças, muitas vezes recém-nascidos eram queimados vivos ali diante desse deus Moloque. Uma grande crueldade praticada pelos outros povos e que muitas vezes o povo de Israel também foi por esse caminho. Não somente Moloque, mas outros deuses foram adorados, Baal, Azerate, dentre outros deuses. Então Deus sempre chama isso também de adultério. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. Então, quando Deus ele coloca uma lei, não é porque Deus é malvado, Deus é do mal e Deus quer prejudicar o ser humano, nada disso. Deus está preservando a família, Deus está preservando pessoas, Deus está cuidando de pessoas. Deus sabe as consequências de um adultério. Então ele está cuidando de nós. Nós somos filhos de Deus, crianças perdidas, que muitas vezes não sabemos a que decisão tomar. Por isso Deus ele vai dar o direcionamento. O pai, quem é pai, por exemplo, e tem um filho de 3, 4, 5 anos, principalmente nessa idade, os maiores também, mas principalmente nessa idade, tem que ter muito cuidado. A criança às vezes não sabe que é perigoso correr na rua, que um carro pode atropelar. A criança às vezes não sabe que é perigoso subir numa mesa. Então o pai tem que estar lá, olha meu filho, não é assim, corrigindo. Subiu na mesa, desobedeceu, vai lá, corrige, coloca, sei lá, de castigo, para que ele possa aprender que fazer aquilo ali pode ser prejudicial para ele mesmo. Então a criança não tem essa noção. Da mesma forma, Deus trata conosco. Nós muitas vezes não temos noção do perigo que estamos correndo fazendo algum ato, praticando algum ato pecaminoso. E por isso que Deus coloca a sua lei e fala, ei, olha para cá, não é assim que você tem que agir. Então as leis com relação aos pecados sexuais de maneira geral, principalmente contra o adultério, não são pesadas, tá? Elas são para o nosso bem e para preservar o casamento e a família como um todo. Então o mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. A nossa sociedade ela está indo de mal a pior. As pesquisas têm mostrado por aí que uma boa parte dos casais traem uma porcentagem muito alta no mundo. A porcentagem é muito alta, mas já foi realizada algumas pesquisas com pessoas dentro da igreja e a porcentagem também não é baixa, e também entre pastores, enfim. Infelizmente, a igreja tem copiado o mundo, inclusive com relação aos pecados sexuais. Então isso tem acontecido. Então o mundo está indo de mal a pior. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, cara, o adultério ele vai chegar no casamento. Em algum momento ele vai chegar, é certeza que ele vai chegar. Ele estava falando porque o pai dele traiu a mãe dele. E ela já estava acostumada a nem ligar mais para isso. E assim, eu conheço várias pessoas, várias, não é só uma ou duas pessoas, não. Eu conheço muita gente que o marido trai ou que a esposa trai. Eu conheço muita gente mesmo, não é pouco não. Parece que no mundo isso se tornou normal. Parece que no mundo isso já foi aceito. Mas essa sociedade jaz no maligno. A igreja não tem que imitar o mundo. Então não adulterarás é algo que a gente tem que ensinar dentro da igreja. Ela tem que ensinar, tem que bater nessa tecla. Tópico 1.2. A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese ou a origem do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. Então Jesus ele vai falar o seguinte, que o ato em si, quando ele chega a ser cometido, não foi algo que veio de supetão, que veio do nada. Foi algo que foi trabalhado aos poucos, com olhar, com pensamentos ruins, pensamentos pecaminosos. E o posicionamento do mestre vai além de tudo que no Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se de sua mulher. Deuteronômio 24 não vai tocar nesse assunto, vai falar assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, ele o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então essa carta de repúdio, o homem dava caso a mulher cometesse algum tipo de coisa que ele não se agradasse. Aqui vale ressaltar que essa passagem de Deuteronômio, ela não está falando do adultério, porque o adultério ele era punido com morte, era pena de morte para quem cometesse
o adultério para os envolvidos, tanto o homem como a mulher que estava envolvido naquele caso. Não o que era traído, a parte traída não, né? A parte que sofria a traição não, mas a outra parte que traía e o homem ou a mulher de fora também deveria sofrer pena de morte. E aqui, essa passagem, ela está falando da questão do divórcio, que era meio que Deus tinha dado uma liberação sobre isso na antiga aliança. E tem duas interpretações, a escola de Shammai, a escola de Hillel. A gente vai falar disso mais na frente, então eu não vou me detalhar aqui, não vou detalhar muito essa passagem bíblica que a gente vai falar mais na frente sobre essa questão. Vamos lá, o Cristo vai ao cerne da questão, que fala de um coração profano, contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. Então, aqui, Jesus ele vai tratar da questão do casamento, falando, né, que o casamento é para sempre, falando que o adultério começa no coração, e ele vai aqui reforçar a questão de que não é assim, o divórcio não acontece por qualquer coisa. Ele vai reforçar isso. Esse texto aqui da revista eu achei ele um pouco confuso, mas a ideia aqui é essa, tá? Que Jesus vai tratar a questão dessa forma. Então, no seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento. Então, a ideia é que o crente possa abandonar os pensamentos impuros ou evitá-los a todo custo, porque isso pode trazer consequências. Tanto faz quem é casado como quem não é casado. Pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis, sexual, moral e social. Na verdade, aqui dentro do contexto do casamento, a gente vai falar da questão sexual, da questão moral e social também. Precisamos ter a consciência de que, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Paulo fala isso em Filipenses, está bem claro. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O cristão, ele é diferenciado. Não é só nos seus atos, nas suas atitudes. A gente falou sobre o fato dele ser sal da terra e luz do mundo, mostrando aí que o cristão, com as suas obras, com as suas atitudes, ele vai mostrar que é diferente, ele vai brilhar nesse mundo de trevas, mas Jesus também está falando do interior do cristão. O interior também tem que brilhar. Se os nossos olhos forem bons, nós teremos luz. Ou seja, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos têm que ser purificados também. A gente tem que se esforçar para encher a nossa mente de coisas boas, não de coisas ruins. Tem pessoas que passam o dia inteiro no celular, nas redes sociais, vendo notícias ruins, coisa de morte, coisa de traição, vendo muitas vezes até pornografia. Infelizmente, muitos nessa vibe, né, de ficar no celular o dia inteiro, acaba aparecendo aqui, acolá, um link com algo relacionado à pornografia. A gente sabe que o ser humano ele é tendencioso por esse lado, e aí ele vai seguindo isso aos poucos, e isso pode chegar a levar a praticar algum ato pecaminoso e não ficar somente ali no pensamento. Tópico 1.3. Os males do adultério. Então, encerrando aí 1.2, que fique bem claro que nós temos que cultivar bons pensamentos e encher nossa mente de coisas boas. Leia bons livros, assista bons filmes, boas séries, leia a Bíblia, procure ter conversa com pessoas boas, cultive coisas boas na sua mente. Vamos lá, os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar, e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Então, o adultério, né, um caso de infidelidade conjugal, vai prejudicar o casamento, vai prejudicar aquela harmonia que existia ali. Isso sempre vai acontecer. Então, a gente está dentro do contexto de que vai ter perdão. A gente está dentro do contexto que o cônjuge que foi traído vai perdoar. Só que mesmo com o perdão, as consequências vão vir. Vai ter consequências, vai ter feridas emocionais, vai ter muita coisa que precisa ser tratado de perto por um psicólogo, às vezes por um pastor também, né? Principalmente por um pastor, tá? Cuidado até com essa questão de psicólogo. O psicólogo é só em alguns casos mesmo, que muitas vezes um caso de adultério leva até uma pessoa a ter um início de depressão, enfim. Aí a gente procura um psicólogo, mas
trate com um pastor, com alguém que tem sabedoria dentro da igreja, porque tem que restaurar, tem que voltar ao que era antes. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Então, o pensamento indevido pode levar você à prática do ato, e os dois vão prejudicar. Mesmo os pensamentos indevidos vão prejudicar o seu casamento. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. A vida espiritual muitas vezes vai de mal a pior por causa disso. Eu conheço pessoas que passaram por situações assim, onde um dos cônjuges traiu e perdoou e tal, mas depois eles não conseguiram se manter firmes na igreja, não conseguiram ter aquele mesmo ritmo de oração, de leitura da palavra, participação das coisas na igreja. O casamento parece que foi só piorando cada vez mais, e lá na frente, alguns resultaram no divórcio, outros não, mas não voltaram a ser o que era antes. Isso porque a questão espiritual está envolvida aí. Tem que ter uma restauração espiritual. Deus perdoa. A gente vai levar em consideração que Deus vai perdoar todo e qualquer tipo de pecado, inclusive o adultério. Mas a gente tem que confiar que Deus ele vai realmente restaurar a nossa vida espiritual. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. Assim, se você é cristão, tem a mente de Cristo, não faz sentido você se envolver com, no caso, um adultério. Não faz sentido, não tem lógica. Se chegou a acontecer, se arrependa do seu pecado, peça perdão, restaure a sua vida espiritual, restaure a comunhão com seu cônjuge, restaure a comunhão com sua família, com a igreja, deixa tudo muito transparente e mostra que Deus restaurou a sua vida, porque você tem a mente de Cristo. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Você peca contra o próximo ali, no caso o seu cônjuge, e peca também contra Deus. Nós, como santos, temos que imitar a Deus e sermos perfeitos como Deus. Tópico 2. O que rege o coração regerá o corpo. 2.1. O que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Então, pecado não é só você praticar o ato. A gente vem falando isso desde a aula anterior. Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então isso, quando chega a ser praticado, já está sendo cultivado dentro do coração. Do hebraico, coração, lebá, fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Então o homem interior, o que está dentro do coração, do homem interior, dentro da mente, isso quando é cultivado dentro do ser humano, na mente do ser humano, leva a cometer todo tipo de pecado. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. Então nós temos desejos, nós temos emoções, temos paixões, mas a gente não pode deixar o pecado dominar isso aí. Isso tem que ser transformado pelo Espírito Santo. No seu aspecto figurativo, coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. O que está escrito aqui em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, o que tem que habitar dentro de nós é a palavra, não pensamentos ruins. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esse é o comportamento do cristão, cultivar ali a palavra de Cristo dentro do coração para que nós possamos realmente ajudar uns aos outros e estar sempre conectado com Deus, cantando e louvando ao Senhor. 2.2. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Então, nós temos que entender uma coisa. Se nós enchermos o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos com coisas ruins, com ações ruins, a nossa vida vai ser uma vida ruim. Vai ser colocado somente coisas ruins em prática. Seremos pessoas pessimistas e que estamos o tempo todo caindo em pecado e nunca conseguimos reerguer.
Tá? O coração, a mente que vai se enchendo de coisas ruins, só vai resultar em frutos ruins e uma vida espiritual cada vez mais assim fraca, né? Porque essa pessoa nunca vai crescer na vida espiritual. Então a gente vai colher aquilo que a gente semeia. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando a outra mulher, no caso uma outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. Então a cobiça vai gerar algo muito mais profundo. A cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Então plantou a cobiça, você colhe pecado. Aqui Tiago diz assim, Tiago 1, 14, 15, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então a cobiça, algo que a pessoa começa a colocar dentro do coração, ela começa a desejar. Então ela começa ali a olhar para algo, desejar aquilo ali, e o seu coração maligno vai alimentando cada vez mais. E isso vai conceber e dar luz ao pecado, e o pecado vai gerar a morte. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Então Jesus vai falar que os nossos atos na prática são resultados daquilo que está em nosso coração. O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Então quem tem um coração pecaminoso vai praticar as obras da carne. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revertir-se do novo homem interior produzido por Cristo para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Então, a tentação, ela vem para todos, ninguém está isento, até o próprio Jesus foi tentado. Mas nós temos que nos revestir de Cristo. Paulo chega a falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos uma nova criatura, então nós temos sim a capacidade de resistir às tentações. A saída é pedir para Jesus fazer uma transformação e nos dar um novo coração. Então, se você acha que você ainda não foi transformado, comece a orar nesse sentido. Comece a orar e buscar a Deus para que você possa ser transformado. Vale ressaltar aqui que ter desejo sexual, às vezes a pessoa tem desejo sexual, principalmente jovem, né, que não casou ainda, acha que isso é pecaminoso. Não é pecaminoso. O desejo sexual em si, ele não é pecaminoso. É algo que Deus deu para nós e é algo bom. Então, uma pessoa que casou e não tem desejo sexual, vai ser complicado um casamento dessa forma. Então, o desejo sexual é algo maravilhoso, algo que Deus deu para nós. Isso em si não é pecaminoso. O que é pecaminoso é quando você começa a buscar ali um meio de esvaziar esse desejo sexual através de algo que Deus não colocou para nós como sendo o correto. Vamos colocar a questão da pornografia, sexo antes do casamento, um adultério. Então, é usar o sexo da forma errada. É usar o sexo como de forma que Deus não se agrada, porque não foi a maneira correta que Deus fez. A maneira correta para ser usada é de uma forma. Então, se você é casado, você vai ali ter relação sexual com seu esposo, com sua esposa. Isso é algo bom, maravilhoso, não é pecaminoso, tá? É dentro do casamento. Mas se você está usando da forma errada, é porque você parece que ainda não foi transformado, o seu coração não foi transformado. Então tem que pedir a Deus para transformar. 2.3. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Andar indica ação, não é ficar parado. Então, andar no Espírito é você viver a sua vida na prática, na dependência do Espírito, para que você não venha cometer pecados. É claro que nós vamos pecar em vários níveis, mas nós temos que ter cuidado. Se pecar, peça perdão, que Deus vai te perdoar, mas comece a prestar atenção na sua vida e aquilo que você pode cortar ali pela raiz. Jesus ele fez o uso de figuras de linguagem de modo hiperbólico para mostrar como devemos fazer para vencer os instintos sexuais. Então Jesus ele vai usar isso aqui, ó. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira fora para longe de ti. Mateus 5, 29, parte A. Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar mutilação dos membros do corpo. Não é isso que Jesus está falando.
Aqui o uso é totalmente metafórico, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito, para que não seja instrumento do pecado. Então, o que Jesus está falando é, tome uma atitude radical. Se o teu olho te escandalizar, tira para fora. Então, faça algo prático, radical, para cortar o mal pela raiz, para que você não venha a cometer o pecado, para que você não venha cometer o adultério. Então, assim, se no seu trabalho tem uma mulher ou um homem que está, quem sabe, se aproximando e você já começou a se envolver, cuidado com isso, corte pela raiz, tenta, nem que perca a amizade, mude de setor, mude o lugar de passar, não, enfim, tome uma atitude. Porque se você for alimentar isso aí, você vai cair. É certeza absoluta que você vai cair. Não há dúvidas com relação a isso. Então a gente tem que tomar uma atitude drástica. No mundo de hoje, com relação à tecnologia, internet, na palma da mão, a questão da pornografia também é algo muito sério, tem destruído muitos casamentos e, enfim, tem prejudicado a vida sexual das pessoas, a questão da pornografia. É um outro caso que a gente pode tratar aqui, mas envolve também o adultério, está dentro do contexto. E, assim, tome uma atitude, fique sem o celular uma semana, corta a internet, dá um jeito, entende? Usa a internet ou o celular no computador, enfim, no público, com outras pessoas vendo, evite colocar o computador escondido para ninguém veja, ou usar sozinho no quarto, entende? Toma uma atitude drástica, porque fazendo isso você vai conseguir se libertar. Se você for alimentar o pecado, você vai cair. Não tem outro caminho, você vai cair. Então tome uma atitude. Jesus está falando isso aqui. Então Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Então, vou arrancar o olho. Não resolve o problema, porque o pecado está no coração. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Então, quem tem um coração transformado vai glorificar a Deus. 1 Coríntios 6,20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o teu corpo pertence a Deus, o teu espírito pertence a Deus. Então use isso para glorificar e não para viver no pecado. Vamos agora para o tópico 3, a indissolubilidade do pecado. 3.1, o casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Que fique bem claro que Deus está falando para o casal. Deus está dando aqui autoridade para o casal, para que eles possam dominar sobre toda a criação. Então, aqui é um conjunto. São os dois trabalhando junto. Então, casamento é isso, começa aí. Então, quando Deus diz assim, frutificar e multiplicar e encher a terra, Deus está falando, olha, vocês vão ter relações sexuais, vocês vão ter filhos, enfim, isso faz parte do casamento, tá? Ter relações, ter filhos, cuidar dos filhos, isso faz parte do casamento. Mas também faz parte do casamento vocês trabalharem junto com a criação, com tudo. Tenham domínio sobre todas as coisas. Tudo que eu criei está aí para vocês. Vocês dois juntos vão tomar de conta. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que um homem e uma mulher entram em aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Então, casamento é isso, é um pacto, é uma aliança, é um acordo entre duas pessoas que agora vão construir uma família, vão ter intimidade sexual e vão construir um lar, vai trabalhar, enfim, vai participar daquilo que Deus deixou aqui nessa terra. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem, não adulterarás. Ou seja, vocês têm que ser fiéis um ao outro. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Então aqui em Mateus 19,6, Jesus deixou bem claro que são uma só carne, e Paulo,
lá na frente, em Efésios, vai ver essa união tão cândida que comparou o amor de Cristo e Paulo, escrevendo aos Efésios, né, Efésios 5:25, ele vai comparar o amor do marido com a mulher como o amor de Cristo para a igreja. Fala assim, ó, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Efésios 5:25 está bem claro. O amor do marido para com a mulher é um amor tão grande que, na prática, ele tem que dar a vida pela esposa. Isso, naquela época, era algo extraordinário. Naquele contexto lá, não existia isso naquela sociedade, do marido amar a esposa a ponto de dar a vida por ela. E quando Paulo fala isso aqui, é um impacto muito grande. Olha, marido, ame a vossa esposa a ponto de dar a vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Isso aqui é algo extraordinário. 3.2. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nessa vida. Então vai acontecer problema, vai acontecer muitas lutas, muitas dificuldades financeiras principalmente, mas essa união ela continua sendo bela e perfeita. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. Então, procure fazer com que no seu casamento tenha tudo isso. Tenha respeito, amizade principalmente. A sua esposa deve ser a sua melhor amiga. O seu esposo deve ser o seu melhor amigo. Vocês têm que conversar um com o outro, apresentar os problemas, desabafar, chorar no ombro do outro, pedir conselho. Celular tem que ser desbloqueado, ou então a senha, os dois têm que saber. Não existe essa de um casal ali, que cada um tem um celular e um não pode ver o celular do outro. Não é questão de, eu não tenho privacidade. Não é bem isso. Não é assim, questão de privacidade. É que vocês não têm nada para esconder um do outro. Não faz sentido, não tem lógica. Uma vez eu estava com minha esposa e um primo meu, e aí o meu celular tocou, eu só puxei do bolso e entreguei para ela atender, né? Entreguei assim para ela e nem olhei quem estava ligando, só entreguei e tal. Aí meu primo ficou olhando assim, ele falou, rapaz, vocês dois, hein? Confia. Falei, moço, não tem nada para esconder, não. É assim, entende? É assim que funciona. Então, assim, se não tiver confiança, se não tiver carinho, se não tiver dignidade, o casamento não vai para frente. Então tem que trabalhar tudo isso para que ele possa desenvolver cada vez mais. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. E na vida a dois há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. Então cada um tem suas obrigações, mas diante de Deus não tem um melhor do que o outro, não tem um superior ao outro. Deus está vendo ali de forma igual o casal, os dois contribuindo igualmente para a vida do outro, mas com responsabilidades diferentes. 1 Coríntios 7:3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Dentro do contexto bíblico, principalmente no Novo Testamento, a gente não vê base para dizer que a mulher é inferior, que a mulher é menor do que o homem, que o homem pode humilhar a mulher. Não existe isso, não tem base bíblica para nenhum tipo de humilhação, para nenhum tipo de opressão. Casais em que o homem humilha e oprime a mulher, ou que acontece o contrário, que a mulher humilha e oprime o homem, estão precisando dar uma revisada no que a vontade de Deus para a sua vida. Tem algo errado aí. Não faz sentido, não tem lógica. Tem que ser respeito mútuo. O marido paga a benevolência devida à mulher e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha, não tem um superior ao outro. Vocês estão juntos. Diante de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. É claro que, dentro do contexto da família, o marido é o cabeça, ele é o líder. A gente não vai abrir mão disso porque isso é bíblico. Mas ser líder não é ser o que manda, o que obriga o outro a fazer o que ele quer. Não. Ser líder é puxar a frente. Ser líder é ser o primeiro aí. Ser líder é motivar os outros. Ser líder é olhar para os outros membros da equipe que estão parados, não estão produzindo, conversar e saber o que está acontecendo, sabe? É sofrer as consequências. Lá na frente uma escolha errada foi feita, é o líder que se responsabiliza. Então o líder, o marido como líder da família, ele vai agir dessa forma. Ele vai puxar a frente, ele vai tomar as decisões, mas ele vai conversar com a família,
com a esposa, com os filhos, para que possa tomar uma decisão mais sábia. Aquela questão autoritária, é eu que mando aqui, é eu que faço do jeito que eu quiser, isso não é ser o cabeça. Tá errado isso aí. Ser o cabeça é puxar a frente, sim, mas tomar a decisão baseada no bem melhor para todos. Nenhum líder, em nenhum lugar, vai tomar a decisão pensando em si mesmo, mas sempre na equipe. Da mesma forma na família. O marido é o cabeça, é o líder, mas ele vai tomar a decisão pensando no melhor para a família. Não com essa questão de superioridade, nada disso. Mas tratando com respeito a sua esposa e entendendo a importância dela dentro do casamento. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados em uma intimidade mais profunda. Ficou estranho, eu acho que ficou estranho esse texto, não sei se é ele ou é ela, né? Ela no sentido da união sexual. Então, ela deve ser desfrutada, eu colocaria dessa forma, uma referência à união sexual. De certa forma, o casal, ele tem que ter relações sexuais. Não faz sentido um casamento que não tem relações sexuais. É tipo assim, se você tem algum problema, se você, sei lá, tá me ouvindo aqui, é solteiro, não casou ainda, tem algum problema sexual, não tem libido, não consegue sentir prazer, ou enfim, não tem atração sexual por ninguém, cuidado, não case. Ou então, se casar, converse com a pessoa que você vai casar. Olha, eu sou assim. Se você quiser casar, a gente casa, mas eu sou dessa forma. Então, tem pessoas que são diferentes. Então, tem aquela pessoa que tem um desejo maior, ou tem um desejo menor. Então, isso tem que ser conversado. Quem sabe, peça ajuda do pastor, enfim, vê alguma coisa nesse sentido. Porque dentro do casamento, o sexo pode-se dizer que ele é uma obrigação. Fora do casamento ele é pecado. Dentro do casamento a falta de sexo é pecado. Dentro do casamento o sexo ele tem que acontecer. O casal está ali para desfrutar do bom e do melhor em relação à questão sexual. Tá os dois ali dentro do quarto, ali vai curtir mesmo, curtir bastante. Vocês são casados e estão lá, né, vão, enfim, vai curtir. Mas se tiver algum problema e um dos cônjuges não está correspondendo e, enfim, o casal está aí 1 mês, 2 meses sem relação, eu acho que tem algum problema. É bom sentar e conversar, porque a partir daí pode gerar um adultério. A partir daí uma família pode ser destruída. Então que seja bem conversado. Não existe regra com relação a número de vezes por semana que o casal vai ter relação. Cada casal vai conversar. Um casal pode falar assim, para nós 1 vez por semana tá bom. Para nós é todo dia. Entende? Não existe uma regra, mas tem que ser conversado. O casal tem que acertar isso aí, para que possa ocorrer tudo bem. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno. Então o sexo dentro do casamento é algo bom, maravilhoso, digno. Não venha com essa de que o sexo mesmo dentro do casamento é algo impuro. Não existe isso, não existe base bíblica para isso. É algo maravilhoso, algo muito bom. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, não somente para dar vazão às suas lascívias. Isso é um problema muito sério, principalmente com relação aos homens que às vezes assistem vídeos pornográficos e querem repetir isso dentro do casamento com a esposa. Enfim, cuidado, porque a pornografia é uma indústria. Aquilo são atores fazendo algo específico dentro de um estúdio de gravação. Aquilo não condiz com a realidade de um casal, mesmo os casais ímpios. Tá? O que acontece dentro dos filmes pornográficos não condiz com a vida conjugal, mesmo dos ímpios. Eu estava lendo uma reportagem sobre isso, e muitas mulheres sofrem por causa disso, porque o homem vai lá e quer trazer isso para dentro do casamento. Isso tem acontecido até entre crentes, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a essa questão sexual aí. Tá? Tudo certinho, conversado, sem forçar nenhum dos cônjuges a fazer qualquer coisa que não queira fazer. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Então está bem aqui que o escritor da revista coloca, né, uma vida sexual regrada e sadia. Esse regrada aqui é de acordo com o que o casal conversou entre vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada casal vai conversar e ver como que vai
fazer, quantas vezes por semana, enfim. Não existe regra, não tente imitar os outros casais, não tente imitar o que vê nos filmes, conversem entre vocês e façam o melhor entre vocês para que seja de fato uma vida sexual sadia. 3.3. Casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isso é, como Deus havia projetado, a fim de que fosse permanente. Marcos 10:9, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido, buscando elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. Então, essa interpretação aqui, dizendo que o divórcio podia acontecer baseado no adultério, quando tinha adultério, né? Tem um adultério, então tem que ter o divórcio. Está errada, porque na antiga aliança o adultério resultava em morte. Então não faz sentido dizer que isso acontecia na antiga aliança. A outra escola era mais liberal e dizia que qualquer desagrado a partir do marido poderia dissolver o casamento. Na verdade, essa escola, a Hillel, né, a escola rabínica de Hillel, dizia que se a mulher cozinhasse mal, se a mulher quebrasse um prato, o homem podia pedir a carta de divórcio, né? Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais tempo para falar do casamento, conforme o propósito eterno atentado para o princípio de tudo. Então, a gente tem que falar mais do casamento, tratar mais do casamento do que do divórcio. Porque o divórcio, ele pode acontecer, ele acontece na prática, não vamos ser hipócritas, está cheio de pessoas divorciadas dentro da igreja, casadas de novo, não vamos ser hipócritas, que a gente tem que tratar essa situação e tem que falar desse tema. Na live nós vamos tratar melhor sobre esse tema. Mas o divórcio, ele é o último, do último, do último, do último, do último recurso. Não pense no divórcio como uma solução imediata, não. É o último do último recurso, onde não tem mais outro jeito. Vou dar um exemplo, traições recorrentes, trai uma, duas, três, quatro, a pessoa fala, não tem como. Você pode pegar uma doença, tá? A pessoa que está sendo traída. Ou sei lá, o marido pode trazer uma doença de uma mulher qualquer lá para ela. Então ela está colocando a vida espiritual dela em risco, a vida emocional, a saúde física, entende? Então, assim, acaba que o divórcio é uma solução extrema. Deus não vai se agradar, Deus vai perdoar ela por isso, mas, ou ele, no caso, né? Vamos colocar o caso do homem ou da mulher tá traindo. Então, assim, chegou a um ponto que não tem mais solução. Chegou a um ponto que, enfim, não tem mais o que fazer. Aí o divórcio ele vai ser um remédio amargo, né? Vamos colocar assim. A questão também de espancamento, né? Mulheres às vezes são espancadas pelo marido, e a saúde dela está em jogo, então acaba que o divórcio acaba sendo uma saída, infelizmente. Então tem situações assim. Para você entender isso, assista o vídeo que eu gravei, que está na descrição aqui do vídeo. É um vídeo sobre casamento, divórcio, enfim, novo casamento. Assista esse vídeo que lá eu explico com detalhes. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que quanto ao divórcio não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Então, por causa da dureza do vosso coração. Então, Jesus está falando aqui que Moisés permitiu o divórcio por causa do pecado, da dureza do coração, mas não é vontade de Deus. Eu sigo a interpretação de que o divórcio nunca, em nenhuma situação, é algo bom. Às vezes, ele é necessário, mas bom não é não. Às vezes a situação chega a um grau tão elevado de dificuldade, a gente entra num conflito ético, a gente opta pelo divórcio porque é o mal menor. A opção dele é o mal menor, mas porque é bom não é não. Então Jesus está falando aqui do casamento para sempre. Enquanto a lei permitiu o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Sempre é doloroso falar sobre o divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Então, a gente não tem que ir por essa linha de que adulterou, tem que divorciar. Adulterou, eu tenho liberdade para divorciar. Tem homem aí que tá doido para se livrar da mulher. Doido para se livrar da mulher. No dia que a mulher trai, ele faz de tudo para a mulher trair. Aí a mulher trai e fala, agora eu vou divorciar, viu? Ela me traiu e agora eu tenho liberdade de fazer isso. Cuidado com isso. Tá? Isso não é bíblico.
Se você não está satisfeito com sua esposa, chame ela para conversar, chame o pastor para conversar, chame a família para conversar. Tente resolver o problema do seu casamento. Não fique esperando acontecer um adultério para ter a liberação para divorciar. Tem gente que tem essa interpretação. Não, se teve adultério, então eu tenho liberação. Cuidado com essa interpretação e cuidado com esse pensamento. Opte pelo perdão. Sempre pelo perdão. Porém, como servo de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus com suas bem-aventuranças precisa entender que o ideal divino é ainda indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Conclusão: pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que passam a surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando a sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Então fiz a leitura rápida aqui da conclusão, a aula está bem longa já, não sei se alguém chegou aqui no final para me ouvir falar dessa conclusão, mas enfim, eu expliquei no começo, a aula é densa, o conteúdo é denso, o conteúdo é extenso, a gente quer apresentar tudo, e para aprender por completo tem que assistir a aula toda. Parabéns se você chegou até aqui, muito obrigado. Então aqui só uma pequena observação sobre a conclusão. O casamento verdadeiro ele é marcado por uma vivência com Deus, é o marido, a esposa, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali, a partir daí, tudo vai ser construído, tudo vai ser conversado, tudo vai ser ali colocado, vamos colocar assim, sobre a mesa, né? Vamos colocar tudo sobre a mesa, ou seja, nada vai ficar escondido, nada de falta de confiança, não confio no meu marido, não confio na minha esposa, nada disso. Vocês têm que confiar um no outro, vocês têm que amar um ao outro, vocês não têm que ficar casados porque tem filho. Porque a gente tem filho, a gente vai... Não, não. Tente voltar ao primeiro amor, vamos pensar assim. Tente viver bem, casado porque um ama o outro, está disposto a manter isso até o fim. Certo? Fazendo sacrifícios, enfim, tem muita coisa que a gente vai fazer para isso, mas tem que ser assim, para viver para sempre, seguir o padrão do reino de Deus. Amém? Então a gente chega aqui no final, as perguntas. Esses dias um irmão perguntou assim, como que eu faço para ver as perguntas? Você passa muito rápido. Mas é porque as perguntas são da revista. Tá? Então eu passo rápido aqui só para dizer que tem. Você que vai usar o slide sabe que tem aí. Mas enfim, na revista tem as perguntas. Encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.